Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e é membro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. O nosso bom dia aqui para o nosso colega Flauzino Antunes. Seja bem-vindo. Cadê o Flauzino? Pera aí, gente. Aí, agora apareceu aqui o Flauzino. Bom dia, Flauzino, seja bem-vindo. Bom dia, Douglas. Bom dia, Geisa. Bom dia aos ouvintes da Rádio Moderna FM. Antes de mais nada, eu queria prestar minha solidariedade à Raquel, né, a jornalista aí da Rádio Moderna FM, na qual eu acho que ela está fazendo um brilhante trabalho e ela vai sair bem maior dessa situação que ela se encontra quando ela entrou. Então, eu acho que ela sai fortalecida e que ela tenha perseverança no trabalho dela. Com certeza. Eu queria, na coluna Capital de hoje, dia 10/9/2020, falar um tema que está ocupando toda a pauta econômica do Brasil todo, né? Que trata da questão do aumento e da inflação da cesta básica, né? Que aflige todos do Brasil de norte a sul. Então, e como que explica, Douglas e Geisa, uma inflação tão alta nos preços dos alimentos, na ordem de 11,4%, e a inflação geral não passa de 2,4%. Isso é uma questão que a gente sente na pele, né? A gente sente no nosso bolso, sente no nosso orçamento, e a gente vai ao supermercado, vai nas vendas e tudo está mais caro. É um absurdo ver preço de arroz aí variando entre R$23 a R$44. É isso. Brasil afora. 5 quilos de arroz chegou nesse preço. Ô, Flauzino, mandaram pra gente esse questionamento, acho que ontem, né? A gente tava, gente, vocês viram o preço do arroz e tal. E hoje nós íamos fazer isso, passar pelo menos em 1 ou 2 mercados antes de chegar na rádio, só que a gente hoje atrasou um pouquinho, né? A gente dormiu um pouquinho mais. A gente chegou na risca, né? Então, tipo, não deu pra gente passar nos mercados pra verem, mas A situação tem gente colocando isso mesmo nas redes sociais, que tá pagando R$40 num pacote de 5 quilos de arroz, gente. Como explicar isso então, né, Flauzino? Se a inflação é de 2 pontos alguma coisa e os alimentos estão em 11 pontos alguma coisa. E ainda mais que você tem uma queda do PIB, né? A gente está num período de recessão de 9,7% de queda e um desemprego oficial de 13,6%, né, da população economicamente ativa. Se você juntar aqueles que estão em subemprego e fazendo bico e tudo mais, a gente tem 40 milhões de pessoas nesse sentido, né? Então, isso força com que, no geral, os preços caem, né? Então, a inflação fica controlada porque a gente não tem demanda interna, né? Então, e não está consumindo. E a inflação de alimentos está bem, assim, focada nos itens da cesta básica, né? Que é o leite, a farinha de trigo, o arroz, o açúcar, o frango, a carne bovina, suína, o óleo de soja, né? Então, tem óleo de soja que estava, antes de agosto, estava R$ 2,99. Hoje se encontra óleo de soja até R$ 6, quase 100% na média de aumento, né? Então, o que explicar isso? O que está acontecendo? O que acontece é uma falta de estrutura de políticas públicas para preparar nesse momento, né? Porque a gente está vivendo uma entre-safra. E o governo federal tinha toda uma estrutura montada, né, que foi sucateada e foi inibida e foi se acabando, que era, por exemplo, a Conab. A Conab, ela tinha estoques reguladores. Ela comprava na safra, estocava, e depois, nesse período de safra, entre safra, ela distribuía, vendia, fazia cesta básica. Tinha políticas como o PAA, que comprava alimentos de agricultura familiar, para estocar e depois fazer a cesta básica mais barata. Isso acabou, né? Eu fiz, acho que das primeiras colunas
aqui na Rádio Moderna FM, na Coluna Capital, falando que a agricultura familiar ia passar por dificuldade, ia faltar alimento, ia faltar meio de subsistência, né, por questão de logística e compras governamentais, ia acarretar no aumento de preço. Então, a previsão que eu fiz em maio, mais ou menos, está se concretizando agora. E eu já alertava, porque a agricultura familiar corresponde com 70% da produção agrícola que vai para a nossa mesa. Os itens da cesta básica no Brasil é produzido pela agricultura familiar. E com o tempo, né, porque o agronegócio, a questão de exportação e tudo mais, foi ocupando áreas agrícolas dessas agriculturas mais tradicionais, né, da agricultura familiar. Elas foram expandindo, né, cana-de-açúcar, soja, milho, café, laranja. Esses produtos foram indo para cima dessas áreas. E isso vai acarretar, como hoje, em algum problema de descompasso. Né? Então, as pessoas precisam comer, precisam se alimentar para poder sobreviver. E a alimentação da agricultura familiar o que sustenta essa política. Né? Então, e a agricultura familiar não está no Plano Safra, que foi inaugurado pelo Ministério e pelo Governo Federal, não teve uma ação contundente. Né? O crédito rural, o Pronaf, outras linhas do PENAI, que eram questões de compra e logística, deixaram de existir ou ficaram em segundo, terceiro plano nas políticas agrícolas do governo federal. Então, e nesse momento que a inflação vai disparando, é comum a gente ver quais são os vilões que fazem que isso aconteça. Né? A gente tem essa cultura no Brasil, na questão jornalística e tal. O culpado é o arroz, o culpado é o feijão, enfim. Mas não é isso. Né? Tem uma questão estrutural. Né? Então, a primeira é políticas públicas, como eu já falei. A segunda é o dólar alto. E a terceira, a cotação de preços das commodities no mundo inteiro, né? Que é vinculado na Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos. As commodities aumentaram muito de preço nesse período de pandemia, né? Então, que o mundo todo teve uma queda de produção, e o Brasil não. O Brasil sustentou a agricultura de produtos de commodities para o mundo todo. Então, isso fortalece aquele argumento que eu falei. Eles estão expandindo e aumentando a produção em áreas agriculturais. Isso inibe a produção da agricultura familiar. O outro dólar, que eu citei, a mais de R$ 5, é mais vantajoso para o agricultor de qualquer espécie, de qualquer área, de qualquer tamanho, querer exportar. Porque está muito mais vantajoso vender para fora do que vender para o mercado interno. Então, isso ajuda a fazer essa pressão inflacionária. E as políticas públicas, eu já falei o que está faltando. E curioso, né, que o governo federal fala que o culpado de tudo isso é o auxílio emergencial de R$ 600, que fazem com que as pessoas tenham dinheiro e comprem alimento. E não é verdade, né, porque teve queda do consumo das famílias em 12%. E as pessoas com R$ 600, o máximo que ela consegue comprar era a cesta básica. E se reduzir para 300, nem a cesta básica ele vai conseguir comprar. Então, a gente vai gerar uma crise alimentar no Brasil muito grande, né? O desespero e tudo mais. E estão saindo com medidas mirabolantes. Tentar tapar o sol com a peneira. Falar que o presidente Bolsonaro pedir patriotismo de supermercados para reduzir preço. A gente sabe que isso não é uma questão... É complicado isso daí, né, Flauzino? Porque eu acho que patriotas todos nós temos que ser, né? Mas, tipo, você pedir para um dono de supermercado que começou a comprar um produto mais caro e tal, e eu fazer ele dizer que agora você tem que vender mais barato, porque para ser patriota, é complicado isso, hein? E ainda mais, Douglas,
é bom você tocar, mas a questão das grandes redes brasileiras que estão no solo brasileiro são todas, na grande maioria, vai apelar para dono do Carrefour, do Extra, do Pão de Açúcar. São empresas francesas, portuguesas, americanas, que eles não são patriotas, né? Eles são a favor do seu lucro, né? Então, você vai falar, olha, e eles vão falar o seguinte, com o dólar alto, os insumos aumentaram, né? Os fertilizantes todos importados, a gasolina subiu, a energia elétrica subiu, um monte de coisa subiu por causa que o dólar está alto e a gente importa essas questões e eles têm que repassar o preço para o produto. Então, a gente tem essa dificuldade no Brasil. E as pequenas redes, que são locais, que são nacionais, têm que competir com essas grandes. E elas compram tudo e eles têm que aceitar o preço que o mercado está exigindo. Então, eles compram mais caro também. E daí não consegue sobreviver. Então, é um equilíbrio que eu acho que no curto prazo não se resolve. E a ideia do governo agora é falar o seguinte, então eu vou importar arroz, sendo que o Brasil é um dos 10 maiores produtores de arroz, vende para o exterior o arroz e a gente vai ter que comprar o arroz de volta. A cotação de dólar a R$5, mais caro ainda. Não vai ter lógica. E o governo fala assim, não, eu vou diminuir o imposto de taxação de importação para ficar mais barato. Mas não vai resolver, porque o câmbio está alto. Então, como que eu exporto arroz e importo arroz ao mesmo tempo para resolver o problema local? É ilógico, é surreal. Não fecha a conta, não vai resolver o problema. Então, a gente tem que ter estrutura. Então, não é com a importação, com essas soluções mirabolantes, falar que é o auxílio emergencial que é o culpado. Não, o culpado não é o trabalhador, são as questões estruturais da economia nacional na política agrícola. Porque se você quer diminuir preço, você tem que incentivar quem produz a produzir mais. Com mais mercado, mais produto, o mercado abaixa o preço. Então, você tem que incentivar a maior produção, fazer políticas que atendam a agricultura familiar, mais terra, divisão de terra, a reforma agrária que foi completamente parada. Então, isso que sim que vai resolver o problema. Focar no mercado interno, não ficar só pensando que a gente tem que produzir para exportar, para trazer dólar para dentro. Então, essa lógica, quem paga o preço é a população, é o povo. Uhum. E no foco aqui, é aquele que tem mais dificuldade, aquele que tem baixa renda, que está desempregado. Esses não vão conseguir ter nem o que comer. Então, a gente vai sentir esse cenário muito, muito tenebroso. Quando você fala que um cidadão não consegue comprar seu próprio alimento, a gente está numa situação muito precária. E isso vai gerar uma convulsão social no curto prazo. Então, a gente tem essa responsabilidade de fazer esse alerta, falando que, olha, vocês erraram no passado, nesses 3 últimos anos, de cancelar políticas públicas, e agora a gente está sentindo na pele a falta do Estado para regular esse mercado, E a lógica do Guedes, da ministra Tereza Cristina e do Bolsonaro é não intervir na economia. Então, a gente vai sentir isso aí bem no curto prazo e só tem perspectiva de tentar resolver conforme a nova safra, que é em janeiro, final do ano, dependendo do produto. Então, a gente vai ter um grande problema para resolver nesse período. Eu estava vendo, viu, Douglas e Flauzino, que o Ministério da Justiça pediu explicações, da Associação Brasileira de Supermercados sobre esse aumento, Então, como o Flauzino está falando aí, é por falta de políticas públicas, Flauzino? E aí o próprio governo cobrando isso, das associações. Você não tem o que cobrar, eles vão falar o seguinte, está aqui, ó, minha nota fiscal de compra. Está alto. A culpa não é minha. Eu tô dentro da lógica que vocês mesmos elaboraram, deixar o mercado livre. Deixar no mercado livre,
é assim que funciona. E o Mercado Livre só funciona com quem tem renda. Né? Quem não tem renda vai ficar à margem. E quando você trata de assunto de alimento, que é terrível. Rapaz, que coluna. Agradecer aqui o Flauzino, né? Acho que foi espetacular hoje a explicação aqui do Flauzino. E a Raquel tá colaborando aqui também. O Flauzino já tinha falado sobre esse assunto aqui já outras vezes, né? Mas agora ele foi mais específico. A Raquel disse aqui, ó, eu me lembro quando o Flauzino previu esse cenário. E é assustador, porque é a verdade. E além disso, como o Flauzino mesmo explica, eles não tomam medidas efetivas. A população mais carente que está na ponta que é culpabilizada. Só quem passou fome sabe. Isso é verdade. Então, tipo assim, constrói um discurso de que a culpa é... De dizer que o consumo aumentou por conta do auxílio, né? E não é bem isso. Né? É o que o Flauzino explicou. Se não fosse esses valor de R$600 que estava sendo pago, a situação era mais complicada ainda para a economia, porque não estava tendo consumo, aquela coisa toda. E é fácil, às vezes, a gente culpar, né? Tipo, agora aí, ó, recebendo esse auxílio emergencial. Teve gente que chegou a dizer que agora tá de boa, né? Gente que não tava tendo renda nenhuma, agora tá recebendo do governo e tal, sabe? Debochando. Como se desse, né, pra uma família viver com R$600 gente, pasme, né? Pelo amor de Deus, R$600 hoje em dia, você paga ali um aluguel, você vai fazer a compra, não sobra pra pagar água e luz, gente. Alugar e cesta básica, né? E olha lá, né? Ô, Flauzino, obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. Eu acho que a coluna de hoje foi espetacular. Sim, como sempre, né? Como sempre, claro. Eu encerro aqui hoje, mas eu queria fazer só um pequeno adendo. Sim. Na sua intervenção inicial, você falou que o Paulo Guedes falou, né, elogiou, falou que era pouco, os 39 mil. Mas isso aí é uma política que eu acho que ele tem alguma situação para resolver no STF e ele quer agradar esses ministros, né? Então, porque a folha de pagamento não é bem isso o grande culpado. A gente falou na coluna passada que a gente paga quase R$1 trilhão para o setor financeiro, que é metade do nosso orçamento, né? Então, é quase 50%. E a folha de pagamento não chega a 10%. Então, enfim, a gente pode tratar isso no futuro. Ótimo. E quem quiser assistir as colunas, eu tenho um canal no YouTube, né, que é Flauzino Antunes. Flauzino é com Z, né, para depois não conseguir localizar. E vocês podem conferir o que a gente está tratando aqui durante o ano todo na nossa coluna. Agradeço a você, Douglas, a Geisa, um abraço para a Raquel e a todos os ouvintes aí da Rádio Moderna FM. Nós que agradecemos, Flauzino. Sensacional. Obrigado mais uma vez aí pela sua participação. 8 horas e 2 minutos já, né? Mas foi excelente. Eu acho que o Flauzino falou uma coisa que a gente já ouviu várias vezes, Geisa. E a população precisa ter essa noção. Eu acho que o agronegócio é espetacular para o Brasil. É realmente, se você for pegar... O Flauzino já falou sobre isso aqui. Todos os setores da economia do Brasil, indústria, comércio, serviço, tiveram redução. E o agronegócio foi o único que continuou, né? Sustentando, entre aspas, a economia do Brasil. Mas, gente, o que sustenta a família brasileira, que coloca comida na mesa, é a agricultura familiar, né? Os grandes exportadores, eles exportam soja, milho, algodão, né? As commodities, como o Flauzino bem colocou. Mas quem coloca comida na mesa do povo brasileiro é a agricultura familiar. É lá que planta mandioca, é lá que planta a couve, o alface, a cebola, a cenoura,